sou a Gabriele, esposa do Charles, mãe da Catarina. Tô aqui no calor, suando, sem maquiagem, com um bebê de 2 meses e meio que só dorme no canguru, para contar para vocês o relato do nosso parto. E eu digo nosso parto porque nós 3 trabalhamos juntos e nós 3 nascemos de novo naquela noite. No dia 28 de maio de 2021, às 22h07, depois de tantas horas de trabalho de parto que eu nem sei direito quantas foram, depois de uma montanha-russa de emoções de dúvida, decepção, empolgação, desespero e 3 momentos que a gente chamou de momentos tetra, de tão vencedores que eles foram, nasceu a Catarina, mas nasceu também a Gabriele mãe e nasceu o Charles pai. Mas a história começa bem antes. A data prevista do parto era dia 23 de maio, era um domingo, e como segunda-feira seria um feriado, a ginecologista que acompanhou a gestação me encaminhou para fazer exames no hospital no domingo, que era a data prevista do parto. Até então, não tinha nenhum sinal de trabalho de parto. Na terça-feira, dia 25, eu comecei a sentir algumas contrações, elas eram fracas, bem isoladas, irregulares, mas elas tinham uma certa duração, elas não passavam quando eu mudava de posição. Na quarta-feira, quando eu fui na consulta de controle, de novo na ginecologista, ela constatou que havia mesmo contrações, que estava se iniciando o trabalho de parto e que a quantidade de líquido amniótico havia baixado consideravelmente. Mas o colo do útero ainda não estava dilatando, estava levemente começando a amaciar, mas não havia sinal de dilatação. Ela falou, eu vou massagear o colo do útero para incentivar as contrações a dar uma acelerada e o bebê tem que nascer hoje. Se não nascer hoje, eu vou te dar um encaminhamento para você ir para o hospital amanhã e tem que induzir, por causa dessa quantidade baixa de líquido amniótico. Mas os batimentos cardíacos da bebê estava tudo certo, então a gente podia esperar um pouco ainda. Isso foi o que a médica disse. Aí eu cheguei em casa e falei pro Charles, tá na hora, vai nascer, né? Aí ele já falou no trabalho, vai nascer, amanhã eu já não venho mais, aquela loucura. E a médica tinha massageado o colo do útero para incentivar as contrações, e realmente naquela tarde as contrações ficaram mais fortes. Eu comecei a ter contrações mais fortes, aí comecei a fazer as respirações conforme eu tinha aprendido no curso de preparação para o parto, fazia movimentos circulares com o quadril na bola de pilates, ia respirando e as contrações estavam realmente mais fortes. Mas à noite voltaram a diminuir, as contrações ficaram mais fracas, eu consegui dormir da quarta para quinta-feira. Então na quinta-feira a gente foi no hospital de manhã, de novo a mesma coisa, contrações, a quantidade de líquido amniótico tá baixa, mas sem dilatação do colo do útero. A médica que fez o exame falou, os profissionais têm opiniões diferentes em situações como essa, eu esperaria mais 1 ou 2 dias, ela disse. Mas a decisão é sua, ela me falou. E aí o Charles tinha ficado do lado de fora por causa da pandemia, não podia entrar os 2 juntos. Eu falei, eu quero decidir com meu marido. Fui lá fora, conversei com ele e a gente decidiu esperar. Mas quando eu voltei para dentro do consultório, ela falou, enquanto você estava lá fora, eu falei com o médico-chefe do hospital, da seção de ginecologia do hospital, e ele disse que ele faria a indução do parto. Aí, diante desse cenário, eu já estava com contrações desde a terça-feira, isso já era na quinta, a minha ginecologista disse que ela recomendava induzir, o médico-chefe do hospital disse que recomendava induzir, então a gente decidiu induzir o parto. Então, na quinta-feira, final da tarde, eu fui internada e foi iniciado o processo de indução do parto com a introdução de um balão chamado balão de Cook, que é colocado
dentro e fora do colo do útero, inflado um balão para pressionar o colo do útero e estimular as contrações e abertura do colo do útero. Aí eu fui colocada num quarto e durante a noite fui monitorando as contrações. As contrações foram ficando mais fortes, mas elas eram muito curtas e irregulares. Às vezes a cada 8 minutos, às vezes a cada 2, mas elas duravam menos de 1 minuto. E assim foi a noite. Na sexta-feira, isso já era dia 28 agora, às 4 horas da manhã eu tava com muita dor, eu não aguentava de dor. E aí eu fui pra ala de partos. Chegando lá na ala de parto, foi constatado que o balão que havia sido colocado tinha saído sozinho. E me falaram que isso era um bom sinal, porque isso significava que o colo do útero estava abrindo. Como estava correndo tudo maravilhosamente bem, dentro do esperado, não foi verificada a dilatação, foi feito só o cardiotacograma. Os batimentos da Catarina estavam, como sempre, bem altos, dentro do esperado, e as contrações estavam regulares, mas não fracas, mas estavam médias e curtas, elas duravam um pouco. Mas aí eu estava oficialmente em trabalho de parto, falaram para eu ligar para o Charles e me ofereceram se eu queria ir para a banheira. Eu liguei para o Charles, falei que ele podia tomar café da manhã e vir com calma, ele fez isso. Enquanto isso, as enfermeiras foram preparando a banheira. Mas quando o Charles chegou no hospital, ele percebeu que tinha esquecido a máscara, porque estamos em pandemia e tinha que usar máscara. E alguns documentos ele tinha esquecido em casa também, então ele voltou para casa, depois foi para o hospital de novo, até ele chegar no hospital já eram umas 7, 8 horas da manhã. E aí a gente foi para a banheira. As contrações estavam um pouco mais fortes, mas ainda bem espaçadas. Lá na banheira a gente relaxou um pouco. Eu relaxei dentro da banheira, né? O Charles colocou uma música, tinha um rádio lá. E a gente ficou esperando as contrações evoluírem. Teve um momento que eu fui no banheiro fazer xixi, eu vi que tinha um sangramento, a gente chamou a enfermeira, ela disse que era normal, por causa do balão, né, que tinha sido utilizado para indução. E aí a gente ficou lá um tempo. Quando eu cansei da banheira, a gente fez um novo cardiotacograma e nada tinha mudado. Contrações moderadas, espaçadas, os sinais vitais da bebê estavam ok. Mas lá foi a primeira vez que o Charles ouviu o coraçãozinho da Catarina, porque durante a pandemia ele não pôde acompanhar em nenhuma das consultas. Então lá foi um momento emocionante, porque ele ouviu o coraçãozinho. Foi surpreendente para ele. Então a gente foi para uma sala de acompanhamento das contrações, lá tinha um sofá, tinha uma bola, a gente ficou lá um tempo também, trouxeram café da manhã para mim, as contrações aumentavam um pouco de intensidade, mas não em duração, elas ainda eram muito curtas e conforme elas vinham o Charles ia me ajudando a respirar, eu fazia os movimentos circulares na bola. Aqui é importante eu explicar que eu moro na Alemanha, e aqui quem faz os partos, em geral, são profissionais chamadas Hebamme. E a Hebamme, ela exerce a função tanto de doula quanto de enfermeira obstétrica. A área de atuação delas é bem ampla e são elas que fazem os partos, geralmente nos hospitais. Um médico só é chamado caso precise de alguma intervenção na sala de parto. Eu vou chamar elas de doula aqui para facilitar o relato. Pois bem, em determinado momento da manhã veio a doula, se apresentou, perguntou se havia sido verificada a dilatação e perguntou se a bolsa tinha estourado. Não e não. Não havia sido verificada a dilatação e a bolsa ainda não tinha esperado. Então ela fez o exame de toque, verificou a dilatação e aí veio o primeiro desânimo. Não tinha dilatação. Tinha sido assumido simplesmente que estava dilatando porque o balão de Cook tinha saído, mas de fato não havia dilatação. Então primeiro ela sugeriu que ia me dar os comprimidos de indução do parto, mas ela saiu da sala e voltou, disse que tinha conversado com o médico-chefe e que acharam melhor
induzir com ocitocina na veia e como meio de aliviar a dor, ela me ofereceu o gás do riso. Então veio um cilindro com uma mangueira e tinha uma máscara e eu podia respirar ali o quanto eu quisesse desse gás do riso. E essa parte foi engraçada. Primeiro, o gás me ajudou a relaxar, assim, parecia que eu tinha tomado uma dose de cachaça, eu tava até meio tontinha, assim. Quando a ocitocina começou a fazer efeito, as contrações foram ficando mais intensas, mais fortes. E eu ainda sentia a dor e a pressão, mas de alguma forma o gás do riso parecia que me dava mais energia para conseguir aguentar. Eu conseguia aguentar melhor as dores. E conforme as dores foram tomando conta de mim, eu comecei a sentir necessidade de fazer sons. Então eu comecei respirando e soltando com igual eu tinha aprendido no curso de preparação para o parto. E com o tempo, o foi virando um gemido, e foi virando um grito, e foi ficando mais alto e mais longo. Daqui a pouco eu tava gritando igual Tarzan. Daqui a pouco os gritos pareciam uma sirene. Foi uma coisa muito louca. E depois o Charles me contou que nessas horas, enquanto eu tava com as contrações, ele fazia força junto comigo. E nos intervalos das contrações a gente dava risada, porque no começo tava muito engraçado, aqueles gritos estranhos. E eu falei que eu nunca mais vou dizer que as cenas de novelas e filmes são exageradas, porque é assim mesmo, e até pior. Ou pelo menos no meu caso foi assim, né? Gritar me ajudava a estimular as contrações, a pressionar e aguentar a dor, sabe? E teve uma hora que eu falei assim pro Charles: amor, sabe aquelas mães que falam assim, eu faria tudo de novo? Eu falei pra ele: eu acho que eu não vou me arrepender de nada do que a gente tá passando hoje. Agora, dizer que eu faria tudo de novo, eu já não sei se eu faria. Eu falei pra ele naquela hora. E foram várias horas assim. As contrações vinham, eu gritava, respirava o gás do riso, me contorcia toda na bola, respirava. O Charles ia cuidando pra eu não me embolar toda nos cabos de gás, de ocitocina, tudo que eu tava ligada lá. Ele ia atualizando a família por mensagem, porque já estava todo mundo impaciente, lembra? A ginecologista tinha falado que o bebê ia nascer na quarta-feira. Isso já era sexta-feira. E a indução ao parto tinha começado na quinta. De vez em quando a doula vinha perguntar como eu tava e se a bolsa tinha estourado. Não tinha estourado a bolsa ainda. Isso foi deixando a gente um pouco apreensivo, essa coisa da bolsa não estourar, mas a gente, de maneira geral, tava com um pensamento positivo, porque as contrações estavam ficando cada vez mais fortes. Teve um momento que a doula veio novamente, perguntou se a bolsa estourou. Não, ainda não tinha estourado. Ela verificou as contrações e, apesar de fortes, as contrações eram muito curtas. Elas duravam menos de 1 minuto. Então, ela falou que ia aumentar a dosagem da ocitocina e ia me dar um outro medicamento para dor, que essa parte eu não me lembro direito. Ela falou que não ia dar de forma oral porque eu podia vomitar, e não podia ser na veia por causa da ocitocina, eu não me lembro. Sei que no fim das contas eu tomei um supositório que a doula me ajudou a introduzir, o Charles assistiu, e era uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu morria de vergonha, mas que naquela hora eu não me importei, eu já tinha entregado o meu corpo totalmente para o trabalho de parto. E eu ia me entregando cada vez mais, eu gritava, eu mexia o meu corpo, eu ia deixando o instinto me guiar e já não estava me importando mais se o hospital inteiro estava ouvindo meus gritos. E eu me soltei tanto que eu já não estava controlando minha bexiga, eu não senti, eu fiz xixi no chão 2 vezes. E o Charles estava lá para colocar um pano absorvente lá no chão onde eu tinha feito xixi, ele pegou minha calcinha e jogou no lixo. Aliás, dica, se você está assistindo este vídeo para se preparar para o seu parto, não vá com a calcinha bonita para o hospital. Eu fui com a calcinha velha e vai com a calcinha mais velha, aquela que você pode jogar no lixo. Assim, eu joguei a minha no lixo sem dó. Tinha um pouco de sangue também, ainda eu tava tendo um pouco de sangramento. A gente chamou a doula, ela me ajudou a vestir uma calcinha daquelas descartáveis do hospital, de redinha, e um absorvente daqueles de pós-parto. E aí continuou, contração, grito, se mexe na bola, né? Até que teve uma hora que saiu um líquido e não era xixi. E esse líquido encheu aquele absorvente lá que eu tava usando. E o Charles viu e falou: isso não é xixi. Quando a gente tá grávida a primeira vez, a gente fica se perguntando, né? Como é que eu vou saber se a bolsa estourou ou se é xixi?
Gente, a gente sabe, né? Tem a parte técnica explicativa que como diferenciar a bolsa do xixi, mas tem gente que diz, a gente simplesmente sabe. E realmente, a gente sabe. A gente sabe quando é uma outra coisa. E era a bolsa que tinha estourado. E aí a gente chamou a doula e falou pra ela, a bolsa estourou. Aí ela olhou e falou, líquido amniótico! E todo mundo comemorou. E esse foi o primeiro momento tetra, porque a gente tava esperando já a manhã inteira a bolsa estourar e não estourava. E esse foi o primeiro tetra. A bolsa estourou. Depois disso, em mais uma contração, saiu mais ou menos a mesma quantidade de líquido de novo, e é isso, a bolsa tinha rompido. Agora era questão de tempo para nossa bebê nascer. E eu continuei lá com as minhas contrações, meus gritos de Tarzan e sirene, e as contrações foram ficando mais longas agora. Em uma das contrações, ela foi tão longa e tão forte, e eu gritei tanto acompanhando essa contração, que eu cheguei a perder os sentidos por alguns segundos. Quando eu voltei à consciência, a doula estava na minha frente, abaixada, dizendo para eu respirar, e o Charles tinha saído para buscar alguma coisa para comer. Então era mais ou menos a hora do almoço. Eu só lembro de voltar aos sentidos assim e ver ele entrando na sala pela porta e dizer: "O que aconteceu?" Eu tive um pequeno desmaio ali. No início da tarde, a equipe do hospital trocou de turno e quem veio me atender foi outra doula, acompanhada de uma estudante. Elas fizeram o exame de toque e foi verificado que eu estava com 1 para 2 centímetros de dilatação. Era um bom sinal porque o colo do útero estava abrindo, estava dilatando. Então elas me sugeriram fazer uma lavagem intestinal para ajudar a abrir espaço ali nos órgãos e ajudar o colo do útero a abrir mais, dar mais espaço para o colo do útero abrir. Essa era uma das coisas que antes do parto eu dizia que eu gostaria de não fazer se eu pudesse evitar, porque eu achava meio nojento e desnecessário. Mas naquela altura eu já tinha sangrado, já tinha feito xixi no chão, já tinha tomado analgésico supositório, já tinha gritado para o hospital inteiro ouvir, eu já estava há mais de 10 horas com contrações regulares na sala de acompanhamento de contrações e qualquer coisa que ajudasse a acelerar o processo estava topando, então eu fiz a lavagem intestinal. E no fim não é tão nojento assim, a doula me ajudou a introduzir lá o líquido dentro do ânus e depois você vai no banheiro e sai tudo no banheiro normal. Não é tão estranho assim quanto eu pensava. Depois disso, continuamos com as contrações. Elas vinham, eu gritava, eu fazia movimentos circulares na bola, eu caminhava pela sala. Tava na ocitocina e no gás do riso, mas já não tava mais tão engraçado. Eu já tava cansada e a minha voz já tava começando a falhar. No fim da tarde já fazia 4 dias que eu tava tendo contrações. Já fazia mais de 24 horas que o trabalho de indução tinha começado. Já fazia mais de 13 horas que eu tava na sala de acompanhamento das contrações em trabalho de parto ativo. E aí foi feito um novo exame de toque e veio um balde de água fria. A doula falou: "Eu sei que não é isso que você quer ouvir nesse momento, depois de todo esse trabalho, de todo esse esforço que vocês estão passando, mas você está com apenas 3 centímetros de dilatação." Então elas sugeriram a coisa que eu mais queria evitar de todas, a anestesia peridural. Antes do parto eu tinha decidido que eu não queria tomar peridural, tanto por querer sentir o parto até o fim, quanto por ter medo dos efeitos colaterais. Mas na hora, depois de tudo que a gente já tinha passado, eu não pensei 2 vezes e eu aceitei a anestesia peridural, o Charles me apoiou. Sem anestesia, a gente sabia que a gente não ia conseguir chegar até o fim, porque as minhas forças já estavam no limite. Então veio o anestesista, ele foi muito empático, ele me explicou a anestesia, como funcionava, o que fazer caso tivesse os efeitos colaterais. E ele me acalmou, ele me deixou bem calma, mas mesmo assim eu tava com medo. Essa parte o Charles não ficou pra olhar. Eu sentei na cama, eu me inclinei, enquanto a anestesia colocava a agulha na minha coluna, a doula ficou na minha frente e eu falei pra ela: "Eu tô com medo." E ela segurou minha mão e me acalmou. Mas foi rápido e doeu muito pouco. E aí foi colocado o catéter, porque eu não ia mais sentir a bexiga.
E aí ficou tudo em silêncio, baixaram as luzes, ficou escurinho e eu pude descansar, eu pude dormir por meia hora. Quando a doula voltou, ela fez um novo exame de toque e os olhos dela brilharam. E aí ela anunciou, 10 centímetros, o colo do útero estava totalmente aberto. E esse foi o segundo momento tetra, todo mundo comemorou. E aí ela disse, tudo certo, agora é só a criança descer pelo canal. E aí nessa hora eu falei, me ajuda, Catarina. Eu falei, a mamãe já trabalhou tanto até aqui, agora o caminho tá aberto pra você, agora você precisa me ajudar. É só você descer, vamos lá. Vamos continuar junto, mas me ajuda, eu pedi. Comecei a falar mentalmente com ela, sabe? Eram 19 horas nessa hora, ou seja, ainda faltavam 3 horas para ela nascer. Mas naquela hora eu não sabia disso, eu só sabia que eu tinha que continuar trabalhando e fazendo força para ela descer. Eu não estava mais sentindo dor, mas eu ainda sentia levemente as contrações. E eu tinha que continuar me movimentando e pressionando quando as contrações vinham para ajudar a bebê a descer. A doula foi me orientando e mostrando as posições, os movimentos que eu tinha que fazer, às vezes de joelho, pressionando e fazendo movimentos circulares com o quadril, às vezes deitada de lado com uma perna erguida, às vezes abaixada no banquinho. E assim foram 3 horas seguidas, circulando, respirando, fazendo pressão, sem pausa, sem parar. Eu tava exausta, suando, eu não tinha mais energia e teve alguns momentos em que eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia ter que ir para uma cesariana, porque eu não tinha mais força. Mas o Charles estava o tempo todo do meu lado. Ele dizia, falta pouco, amor, você consegue, a gente já veio até aqui, tá quase lá, falta pouco, já tá chegando. E se não fosse ele do meu lado, com essas palavras de apoio, eu acho que eu não teria conseguido. No final eu tava muito cansada, então eu fiquei deitada, de lado, com uma perna erguida, segurando com o braço, respirando e fazendo pressão conforme a doula ia me orientando. Até que a cabecinha da Catarina começou a surgir e a doula falou, vem cá, me dá tua mão, sente a cabecinha dela. E aí eu coloquei a minha mão assim, bem de leve, morrendo de medo de machucar ela, e aí eu senti aquele cabelinho melecadinho quase saindo. E aí eu senti um alívio, tinha dado certo, ela tinha descido, ela tava quase saindo e daqui a pouco ela ia estar nos meus braços. E isso me deu ânimo, era o ânimo que eu precisava para dar os últimos impulsos. E foi tão empolgante que quando a cabecinha dela começou a sair foi até rápido demais. Tava a doula e a estudante que estava acompanhando ela, elas até tiveram que pedir para eu respirar rapidinho assim, para diminuir o ritmo, porque ela tava saindo muito rápido. Aí na próxima contração saiu a cabeça e eu ouvi ela se afogando, assim, e eu na minha ignorância achei que eu tava, sei lá, enforcando ela, fiquei meio desesperada, assim, mas a doula e a estudante falaram, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, e o Charles estava do meu lado e disse, ela tá bem, amor, ela tá bem. Aí continuamos. Aqui eu queria fazer mais um parênteses, o Charles não queria estar lá na hora, ele tem pavor de ver sangue e líquidos corporais, e a gente tinha combinado e tava tudo bem, eu falei pra ele, amor, tudo bem, fica comigo durante as contrações e na hora, se for demais pra você e você não conseguir olhar e não quiser ver, tudo bem, fica na sala do lado lá, não precisa. Mas ele ficou lá até o fim. E aí, na próxima contração, saiu o corpinho, nasceu a Catarina. E esse foi o terceiro momento tetra, depois de todo esse esforço que a gente tinha passado, de todo esse relato que eu contei aqui pra vocês, nasceu. Dia 28 de maio, às 22h07, nasceu a Catarina. Na hora eu entrei num transe, me bateu uma mistura de alívio e paz, e por alguns instantes, assim, a minha mente ficou vazia. E esse transe só foi interrompido por um som que foi alguém chorando do meu lado, que era o Charles. E lembrem, ele não queria estar lá, mas depois ele confessou que ele não se arrepende, que ele ficou feliz de ter ficado lá no momento que ela nasceu, porque ele disse que foi um momento único e transformador para ele. E aí ele tava chorando do meu lado, eu chorei também,
a Catarina veio pro meu colo. E quando ela veio pro meu colo, a primeira coisa que eu reparei foi no queixo dela. Eu não sei porquê, mas eu achei aquele queixo o queixinho mais lindo que eu já tinha visto. E aí, nem o Charles nem eu não quisemos cortar o cordão umbilical, quem cortou foi a Dola. E a gente ficou ali um tempo, olhando pra ela. Ela nasceu bem cansadinha, dorminhoca, sabe? Ficou quietinha. Ela demorou um pouquinho pra achar o caminho pro meu peito, mas ela achou. Sugou um pouquinho, bem de leve, mas ela tava assim, cansada. Todos nós estávamos, né? E aí a Catarina foi pro colo do Charles, pele a pele, enquanto a Doula me avisou que ia aplicar uma solução na veia para liberar a placenta. Eu falei, tudo bem, né? Acaba logo com isso. E essa parte foi bem rápida. Eu só precisei fazer força uma vez e saiu com tudo, uma bola gigante de sangue e todas as coisas que tinham dentro do útero. E a Dola e a estudante até se assustaram, assim, porque espirrou tudo pelo chão, saiu realmente tudo ao mesmo tempo, assim. Foi feito o exame da placenta, tava tudo certo. Como já eram 10 horas da noite, novamente trocou o turno da equipe do hospital, então eu passei pelos 3 turnos e veio a nova equipe que fez o exame da Catarina. Ela tirou 10 na escala de Apgar, estava tudo certo com ela. E eu levei alguns pontos, eu tive alguns ferimentos do parto, ferimento de 1º grau no períneo e levei ponto também no lábio e na entrada do canal vaginal. Teve 3 áreas onde eu tive ferimentos durante o parto em que eu tive que levar pontos. E aí a gente ficou mais um tempo na sala de parto, em observação. Foi quando o Charles tirou essa foto que foi colocada aí na entrada do vídeo, a nossa primeira foto. E deu a notícia para a família. E aí a gente ficou ali um pouco se olhando, descansando. Nós 3 estávamos exaustos, mas a gente tinha chegado até ali juntos. E apesar do cansaço, da dor, dos momentos de incerteza, no fim eu concluí que sim, eu faria tudo de novo.